E abra a tua Bíblia em João capítulo 19, versículo 17. Lembre-se que nós estamos falando neste mês nós estamos falando sobre koinonia, que significa comunhão. Koinonia, na verdade, é uma palavra com vários significados. São uma daquelas palavras difíceis de dizer exatamente o que significa. São muitas as suas aplicações. Mas para nós cristãos, a palavra que mais faz sentido para nós, a aplicação que mais faz sentido para nós é comunhão. Então nós estamos no mês falando sobre comunhão. João, capítulo 19, verso 17. Então, os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado de Jesus. Agora, por favor, abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 23, versículo 26. Lucas 23, versículo 26. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Até aí. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer, antes de tudo, antes de qualquer coisa, pela tua grande bondade conosco. Nós queremos te agradecer porque sabemos, Pai querido, que ao longo de todos esses dias, o Senhor tem estado conosco. Ao longo de tantas dificuldades que nós temos enfrentado, o Senhor tem estado conosco, Pai. Te agradecemos por isso, Senhor, em nome de Jesus. E queremos te pedir que, nesta noite, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de falar aos nossos corações. Tire, Senhor, de nossas mentes, tire, Senhor, de nossos corações, todas as preocupações que nós temos com os problemas da vida que segue, Senhor, com as dificuldades financeiras, com as dificuldades pessoais, com as dificuldades profissionais, com as dificuldades talvez com saúde. Senhor, são muitos os problemas que podem tirar a nossa atenção nessa noite, Pai. Eu desejo em nome de Jesus, Senhor, que os teus filhos tenham sua atenção voltada para a tua palavra, Senhor, e que teu Espírito Santo nos fale, nos diga de uma forma bem clara tudo aquilo que nós devemos aprender do Senhor, e ainda mais do que isso, que o teu Espírito Santo nos ajude a colocarmos a tua palavra em prática na nossa vida, Senhor, para não sermos como Tiago, para não cairmos no que Tiago diz, que nós não devemos ser meros espectadores, mas sim praticantes da tua palavra. Fale conosco, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Esses 2 textos que eu li para vocês são muito interessantes, porque você lendo apenas um, você tem um tipo de imagem na sua cabeça. Você quando vai lendo, você vai se colocando dentro da história, né? Então, você lendo o livro de João, quando ele narra ali sobre a crucificação de Jesus, você logo imagina uma determinada coisa. Mas aí, quando você lê um outro evangelho, por exemplo, esse outro que nós lemos de Lucas, o mesmo evento, o mesmo fato, ele é narrado com outro tipo de detalhe.
Detalhe que João não trouxe. João se preocupou com uma ótica, ele se preocupou com um tipo de detalhe, com um tipo de narração, enquanto Lucas se preocupou com outro. Juntando essas duas histórias, nós conseguimos ter um cenário mais amplo. Nós conseguimos entender uma história mais ampla, pouco mais do que se lêssemos apenas uma única parte da história. Isso, para mim, essa coisa proposital de Deus, de deixar as coisas espalhadas pela Bíblia, isso é proposital, meu irmão. Isso para mim só tem um objetivo: fazermos estudar a palavra de Deus. Concorda comigo? Quando o Senhor nos instiga, nos estimula a procurarmos os fatos, não apenas de uma única parte da Bíblia, mas em toda a Bíblia se completa. Isso é uma máxima que nós estudamos em teologia. A Bíblia explica a própria Bíblia. Nós não procuramos explicação para a Bíblia fora da Bíblia. Não. A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia explica o que os cientistas encontram por aí afora, mas nós não usamos os que os cientistas estudam por aí afora para autenticar a veracidade da Bíblia. Amém? A Bíblia, ela é absoluta, porque ela é a palavra de Deus. Então, essa riqueza é espantosa, essa riqueza é maravilhosa, porque o Senhor aí Ele nos obriga a sermos curiosos, a vasculharmos a palavra de Deus e juntando os retalhos da palavra de Deus aqui e ali para entendermos um pouco mais da história. E essa história que nós estamos vendo, a história da crucificação, ela tem muito a ver com koinonia. Olha, o princípio básico da sociologia, ela estuda, a sociologia, vocês sabem, ela estuda a vida do homem como um indivíduo inserido na sociedade. A sua história, mas não a sua história individual, a sua história dentro de uma sociedade, dentro de um grupo, ok? E a sociologia ensina o seguinte, que o homem, ele não foi feito para viver sozinho. Eu e você não fomos feitos para vivermos sozinhos, independentes, de jeito nenhum. Eu e você fomos feitos interdependentes. Isso significa que eu preciso de você, você precisa de mim, eu preciso de você e você precisa de mim. Nós não somos dependentes uns dos outros, nós somos interdependentes. Isso é que a sociologia ensina. Agora, a Bíblia tem ensinado isso há muito mais tempo. Quando Deus criou o homem, Ele formou o homem, Ele colocou ali o homem no jardim do Éden, e vocês se recordam que Ele criou os animais, e deixou o homem dar nome para todos os animais. Dizem por aí que se tivesse essa incumbência, Ele deu ao homem para a coisa sair mais rápida, porque se tivesse dado a incumbência para a mulher dar nome aos animais, ela estaria dando até hoje. Mas deu para o homem ser mais rápido. Agora imagine o seguinte, o homem estava ali rodeado de animais. Imagine que ainda não tinha mulher, ele estava ali rodeado de animais. E para quem tem um pet em casa, você vai entender o que eu vou falar. Eu tenho lá meu cachorro, Darth Vader, o nome dele. É verdade, ele é do lado escuro da força, Darth Vader. E eu converso com ele, eu troco a maior ideia com o meu cachorro, e a impressão que eu tenho é que ele me entende. Você que tem cachorro me entende, né? Ou gato, ou papagaio, vocês me entendem, né? Porque quem não tem vai achar que eu sou doido. Eu troco uma ideia com ele, eu converso com ele, e para mim ele me entende. Tá? A profetisa uma vez nos contou, e eu vou falar isso porque ela contou, que tem uma árvore na casa dela, não é isso? E ela conversa com a árvore. Uai, cada louco com a sua mania. Eu converso com o meu cachorro, ela conversa com a árvore dela. E você que tem animal, você também conversa com o seu pet, não conversa? Oh, glória a Deus que eu não sou louco sozinho. Que bom que tem um bando de louco aqui. Então, olha que interessante. Por mais que eu e você conversemos com qualquer tipo de animal ou de vegetal, qualquer coisa, nós não mantemos um relacionamento com ele. Nós não mantemos uma comunhão com ele. Ainda que eu imagine que eu mantenha uma comunhão com ele, não, eu não mantenho uma comunhão com ele. Porque para que haja comunhão entre dois seres, é necessário que os dois seres possuam a mesma natureza.
Então eu consigo manter comunhão com os meus irmãos humanos, com as pessoas humanas. O cachorro vai manter comunhão com outro cachorro. A árvore, eu não sei se mantém comunhão com outra árvore. Dá para entender? Por este motivo, enquanto o homem estava sozinho ali no Jardim do Éden, mesmo rodeado de vários animais, ele não tinha com quem manter comunhão. Então o Senhor preparou a mulher. Glória a Deus pelas mulheres. O Senhor a preparou para nos completar, manter comunhão conosco e nos completar. Ok? Então, o princípio de comunhão. Eu só posso ter comunhão com aquele que é da mesma espécie que eu, com aquele que possui a mesma natureza que eu. Não é possível ter comunhão com alguém que possui outra natureza. E agora uma coisa interessante, lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou, quando Adão pecou e o pecado dele se estendeu para todos nós, a nossa natureza foi transformada. Nós nascemos com a natureza semelhante à natureza de Deus. Por isto, podíamos ter comunhão com Deus. Mas o pecado quebrou essa natureza. O pecado corrompeu essa natureza. E por causa desse motivo, nós passamos a não ter mais comunhão com Deus. A nossa natureza se tornou diferente. Esse foi o motivo, um dos motivos pelos quais Jesus veio morrer em meu lugar e em seu lugar. Transformar a nossa natureza pecaminosa. Glória a Deus por isso, porque a palavra de Deus fala que Jesus Cristo, quando morreu naquela cruz, o véu se rasgou. Nós cantamos uma música agora há pouco que fala sobre o véu, se eu não estiver enganado. O resultado disso foi que nós voltamos a ter a mesma natureza que o Senhor. Eu e você agora podemos manter comunhão com Deus. Não estamos mais separados. Nós podemos manter um relacionamento porque possuímos a mesma natureza. Isso é tremendo, irmão, isso é glorioso. Por esse motivo, Jesus morreu na cruz, para que voltássemos a ter comunhão com Deus, e não apenas com Deus, com os nossos próprios irmãos. Se você se lembrar da história de Gênesis, não foi só a comunhão entre Deus e o homem que ficou ruída, mas também a comunhão entre o homem e a mulher. O homem acusou a mulher. Depois você volte lá em Gênesis 13 e olhe, acusou a mulher, e o pior, acusou Deus, quando Deus chegou para ele e perguntou, Adão, mas o que você fez? O que ele falou para Deus? Foi a mulher que o Senhor me deu. Do tipo assim, eu não pedi nada, foi o Senhor que deu, o problema é teu, o BO é teu, segura que é teu. Então, a comunhão entre o homem e a mulher, a comunhão entre os seres humanos também foi afetada com a queda. Mas Jesus, ele veio para consertar toda essa burrada que Adão fez e que nós somos descendentes. Toda essa burrada que nós herdamos de Adão. O Senhor Jesus é o único que teve poder e que tem poder para consertar. Esse texto que nós lemos, fala sobre, esses dois textos que nós lemos, fala sobre a crucificação de Jesus, o início da crucificação de Jesus. E com base nesse texto, eu quero passar, ou tentar passar para os irmãos nesta noite, três inimigos da nossa comunhão. Três coisas que nós fazemos e que atrapalham a nossa comunhão. Quero que você volte comigo lá no texto de João. O texto diz assim: então os soldados encarregaram-se de Jesus. Levando a sua própria cruz, ele saiu para o lugar chamado Caveira, que em aramaico é chamado Gólgota. Ali o crucificaram, e com ele 2 outros, um de cada lado. Existe um fardo, existe uma carga, existe um peso que nós não podemos dividir com ninguém. Esse texto mostra isso. Jesus estava carregando um peso muito grande, um fardo muito grande, que ele não podia dividir com ninguém. Era o fardo e o peso do pecado. Somente Jesus poderia morrer em nosso lugar. Nenhuma outra pessoa poderia morrer. Esse era um fardo que era só dele.
É um fardo que ele teve que carregar sozinho, até o final. A palavra diz que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Ele levou sozinho esse fardo. Não podia ser dividido com ninguém. Com um agravante. Quando ele estava na cruz, a palavra de Deus disse que ele ficou sozinho. Nem Deus estava com ele naquele momento. E tanto que ele perguntou: Senhor, Pai, por que me abandonaste? Por quê? Por que Deus abandonou Jesus naquele momento? Por causa do nosso pecado. O pecado não pode ter comunhão com Deus. Deus abomina o pecado, Deus é santo. E o pecado não pode ficar diante do Senhor, a santidade dele é muito grande. O pecado não subsiste diante dele. Então, naquele momento na cruz, vocês se recordam desse texto? Pai, por que me abandonaste? E Jesus foi abandonado na cruz, sozinho, por causa do meu pecado. Por causa do seu pecado. Este pecado fez com que Deus o deixasse. Tudo bem até aqui? Por quê? Para que eu e você não passássemos mais por isso que ele passou. Eu vou explicar já já. Há pecados não. Há cargas na nossa vida, irmãos. Há cargas na minha vida, há fardos na minha vida, há fardos na tua vida que você não vai conseguir dividir com ninguém. Existem pesos que você vai ter que carregar sozinho. Mas como Jesus ficou sozinho lá na cruz por você, hoje você não está mais só. Então, quando eu digo que há fardos que você vai ter que carregar sozinho, existem coisas que os irmãos não poderão te ajudar. Existem alguns problemas, algumas situações que os pastores não poderão te ajudar de forma mais efetiva. Entende? Talvez o máximo que poderemos fazer por você é orar, é te apoiar, mas não muito mais do que isso. Você vai ter que caminhar, vai escrever a sua história com Deus. Você vai escrever a sua história com Deus. É uma história de dependência de Deus. Você vai caminhar com Ele. Ele vai ser o teu auxílio neste momento. Eu já passei por isso, já contei aqui outra vez. Você vai ter que aprender a escrever a sua história com Deus. Vai ter que aprender a ouvir a direção de Deus no seu coração. Vai ter que ouvir a direção do Espírito Santo falando com você. E Ele vai falar, Ele vai te dirigir. E se você der ouvidos, você será abençoado aí nessa situação que você está. Tá? Mas assim como Jesus passou aquele fardo e não pôde dividir com ninguém, também vai acontecer na nossa vida. Existem fardos que só o Senhor vai conseguir te ajudar, ninguém mais. Esse é um ponto, mas dentro desse mesmo ponto, eu quero destacar Opa, bati o microfone aqui. Ó. Eu quero destacar o outro texto que está lá em Lucas. Se existem problemas que somente o Senhor vai conseguir me ajudar, existem outros tipos de problemas, como esse que está em Lucas, capítulo 23, versículo 26. Enquanto o levavam, agarraram Simão de Cirene, que estava chegando do campo, e lhe colocaram a cruz às costas, fazendo-o carregá-la atrás de Jesus. Olha que interessante. A cruz era um fardo, não era? Era um fardo. A cruz era pesada, era um fardo bastante grande, mas este fardo foi dividido. A palavra de Deus diz que colocaram a cruz nas costas de Simão. Simão era um homem, Simão de Cirene, era um homem que era natural de Cirene. Cirene não era o sobrenome, Cirene era a cidade de onde ele era natural. Então ele era conhecido pela sua cidade. O Simão que veio lá, que nasceu lá em Cirene. Algumas versões trazem Simão Cireneu. É isso, é o Simão que nasceu lá em Cirene. Simão era um homem que vinha vindo do campo e no momento que passou ali, colocaram a cruz às suas costas. Quem colocou a cruz às suas costas? Os romanos. Só eles tinham autoridade para fazer isso neste momento. Os soldados romanos colocaram a cruz nas costas de Simão. O que significa Simão carregando a cruz de Jesus? Significa o seguinte para mim e para você, que existem fardos que você pode dividir comigo. Amém. É verdade.
Existem fardos que eu posso dividir com você. Agora, poucos amém. Ninguém quer o meu fardo? Existem fardos que você vai dividir com o seu irmão. Isso é comunhão. Existem problemas que nós podemos dividir, nós podemos uns carregar os problemas dos outros, compartilhar problemas, mas também compartilhar alegrias. Hoje de manhã, uma irmã, ela comprou, trocou, não sei, um carro novo. E isso foi um motivo de alegria. Compartilhou conosco essa aquisição. Para nós é um motivo de alegria quando Deus abençoa um de seus filhos. Compartilhou a alegria. Mas também pode ser que em algum momento ela venha compartilhar a tristeza, e aí estamos aqui. Estamos aqui para ajudá-la. Então, o fato de Simão Cireneu carregar a cruz que era de Jesus, significa que você tem com quem contar na igreja. Significa que você não precisa carregar o seu fardo sozinho. Significa que você não precisa morrer sozinho. Você tem que dizer para a gente. Isso é muito importante, porque nós não conseguimos entender. Nós não conseguimos descobrir quantas pessoas estão com problemas se não contarem para nós. Nós temos uma estratégia muito interessante no nosso grupo de comunhão. Nós montamos um grupo de WhatsApp. Bom, mas quem não tem grupo de WhatsApp, né? Quem não tem? Nós montamos um grupo. E neste grupo, todos os problemas são descarregados ali. Todas as dificuldades dos nossos irmãos que fazem parte do grupo são descarregados ali. E todo o grupo está vendo. Eu, minha esposa e todo o grupo, nós estamos olhando aquilo. E assim que nós verificamos que há um problema, os irmãos que fazem parte do grupo sabem do que eu estou falando. Assim que existe um problema, nós damos um jeito e já nos mobilizamos para atender às necessidades dos irmãos. Para ir ao hospital, para ir nas casas, para orar pelos enfermos. Nós estamos mobilizados. Mas por que isto é possível? Isso é possível porque os irmãos falam para a gente que há um problema. Isso é possível porque os irmãos contam, olha, estou passando por esta dificuldade. Então, esta é a solução para este problema. Como sanar essa deficiência em nosso meio? Compartilhar. Compartilhar. Eu tenho certeza que talvez você deve estar pensando, pastor, eu passei por problemas aí, e ninguém veio dar um help, né? Passei por uma situação aí difícil e ninguém nem perguntou, nem falou nada. Mas, irmão, precisa falar para a gente. Precisa contar para nós, precisa contar para os irmãos que você está passando por uma dificuldade para podermos te ajudar. Essa é a solução. Compartilhar. Ok? Compartilhar. Fala para o teu irmão. Compartilha, irmão. Compartilha. É uma palavra em moda. Compartilha. Os seus problemas podem ser divididos. Você não tem que carregá-los sozinho. Esse é o primeiro ponto. Isso afeta a nossa comunhão. É o egoísmo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o segundo inimigo da nossa comunhão é a falta de misericórdia. O segundo ponto que mais afeta a nossa vida em família é a falta de misericórdia. Misericórdia é uma junção de duas palavras em latim. Até latim eu fui estudar, viu? Misericórdia significa, vem de miserere, é verdade, não estou falando em línguas não, é isso mesmo, é miserere, junto com cordes. Miserere é ter compaixão, e cordes é coração. Eu vou tentar traduzir isso de uma forma mais simples, tá? Para você não ficar olhando para mim com cara de assustado. Diante da miséria de alguém, nós devemos agir com o nosso coração. Sabe por quê? Porque foi isso que Deus fez conosco. Eu acabei de falar da história lá do... Senhor, do Jardim do Éden. Quando nós pecamos, caímos em profunda miséria. Nós caímos em profunda miséria. Como que Deus nos tratou? Se Deus tivesse me tratado do jeito que eu merecia, eu estaria morto. Concordam comigo? Imagine que Deus te trate do jeito que você merece. Ele não nos tratou do jeito que nós merecemos. Ele nos tratou com misericórdia.
Diante da nossa miséria, Ele nos tratou com o seu coração. Diante da minha miséria total, Ele se compadeceu de mim. Tem um exemplo, que é o exemplo de Pedro. Um pouquinho antes desse texto que nós vemos sobre a crucificação, Pedro negou Jesus. Jesus falou para ele: olha, Pedro, é o seguinte, antes que o galo cante, você vai me negar. Jesus falou para Pedro, né? Antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ô, Senhor, o que é isso? É nós. Estamos juntos, de jeito nenhum. É nós na fita, né? Tudo bem. Quando acabou, antes de acabar aquela noite, Pedro havia negado Jesus por 3 vezes. E então o galo cantou. O que aconteceu com Pedro? Pedro, se você for ler a história da crucificação, ele nem é citado ali. Aliás, todos os discípulos fugiram. Na história da crucificação, somente João está presente. Lembram disso? Somente João está presente. E ganhou a honra de cuidar da mãe de Jesus. Era o único presente. Onde estavam todos os outros discípulos? Eles fugiram. Onde estava Pedro? Pedro fugiu. Pedro fugiu com medo. Ele negou Jesus porque estava com medo de se tornar mártir. Ele seria morto, provavelmente, se confessasse que era um dos tais. Provavelmente ele seria morto se confessasse que andava com Jesus. Então eles fugiram com medo, principalmente Pedro, um dos líderes, fugiu com medo de se tornar mártir. Após a ressurreição de Jesus, Jesus apareceu para alguns e perguntaram: aonde está Pedro? E se você ler comigo o texto que está lá em João, capítulo 21, vamos até lá? João 21, de 15 a 17. Nós vamos ver que aqui está o encontro de Jesus e Pedro, onde aqui Jesus restaura a vida de Pedro. Olha que interessante, depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreie as minhas ovelhas. Pela 3ª vez ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado. Pedro se ofendeu. Ficou magoadinho por Jesus ter lhe perguntado pela 3ª vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade. Só até aí. Cuide das minhas ovelhas. Este foi o momento em que Pedro foi restaurado. Esse foi o momento em que Pedro se lembrou da traição, porque Jesus foi traído por 2, ele foi traído por Judas, mas também por Pedro. É traição largar o Senhor ali na mão sozinho, é ou não é? É traição. É traição. Jesus foi traído por Pedro. E Pedro, com certeza, carregou a dureza desse ato que ele cometeu. Sabe qual é o maior problema quando nós fazemos algo de errado? É a dor na nossa consciência. É o sentimento de culpa. O sentimento de culpa é terrível, meu irmão. O sentimento de culpa corrói a gente. O sentimento de culpa mata a gente aos poucos. Quando você sente que você é culpado por determinado acontecimento, você não vive em paz. Estou falando bobagem ou não? Você não vive em paz. E esta é a maior arma do diabo na nossa vida, nos fazer sentir culpados. O diabo quer te fazer sentir culpado. Sabia disto? Porque ele sabe que se conseguir fazer com que você se sinta culpado pelas situações, ele mata você. Você é peixe fora do aquário. Ele acaba com a sua vida. O sentimento de culpa te tira do ministério. O sentimento de culpa,
impede que você seja um bom pai. O sentimento de culpa impede que você seja um bom profissional. O sentimento de culpa trava a tua vida. É sério isso que eu estou falando. Não sei quantos já sentiram isso. O sentimento de culpa acaba com você. É por isso que o diabo vive querendo te fazer sentir culpado. A palavra de Deus fala que a palavra diabo significa acusador. Ele vive acusando os irmãos. É isso que ele quer fazer, nos acusar, para nos fazermos viver com esse sentimento de culpa. Mas o Senhor, glória a Deus, o Senhor apareceu na vida de Pedro pela segunda vez. É a segunda vez que o Senhor chama ele. A primeira vez quando Jesus disse que faria deles pescadores de homens. E agora, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Chamou Pedro novamente para o ministério. Chamou Pedro pela segunda vez. Misericórdia não é apenas agir com o nosso coração. Misericórdia é dar uma segunda chance. Misericórdia é dar uma segunda chance para quem te ofendeu. É dar uma segunda chance para quem te traiu. É dar uma segunda chance para quem te amaldiçoou. É dar uma segunda chance para quem disse que você não ia dar em nada na vida. É dar uma segunda chance para quem disse que você não tinha valor. Para quem disse que você não prestava para nada. Misericórdia é dar uma segunda chance. Deus nos deu uma segunda chance. Eu não merecia, mas Ele deu. Você não merecia, mas Ele deu. Nós não temos o direito de reter uma segunda chance. Então, esse foi o tratamento de Deus, de Jesus, na vida de Pedro. Restaurou a vida de Pedro pela segunda vez. E como que nós sanamos essa deficiência em nosso meio? Dessa forma que eu falei para os irmãos, dando uma segunda chance. Jesus também deu uma segunda chance ao povo em Lucas 23, a partir do capítulo 33. Vamos lá? Lucas 23, 33 e 34. 23, 33 e 34. Reparem, ou melhor, recordem-se que Jesus foi crucificado. É claro que é plano de Deus, mas olhando a história, você vai ver que os judeus, eles escolheram libertar Barrabás, eles tinham direito a libertar um prisioneiro. Lembram-se disto? Era Jesus ou Barrabás? O povo escolheu libertar Barrabás e crucificar Jesus. Olha o que Jesus fez lá na cruz, quando estava morrendo, em Lucas 23, de 33 a 34. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram a roupa dele, tirando sortes. Jesus perdoou mais uma vez. Jesus deu uma nova chance, deu uma segunda chance para todos aqueles que exigiram que ele foi crucificado. Então, irmãos, diante de tantos fatos, da parte de Deus e da parte de Jesus, nos dando uma segunda chance, me perdoem, mas só nos resta isso, dar uma segunda chance para aquelas pessoas que eu mencionei agora há pouco, que fizeram aquelas coisas com vocês. Amém? Nós não temos opção. Não estou dizendo que é fácil. Eu não estou dizendo que é fácil. Mas eu estou dizendo que é o que a Bíblia diz que temos que fazer. Tá? O Senhor vai te ajudar. Lembra que eu falei que existem algumas cargas que só o Senhor pode te ajudar? Essa é uma delas. O Senhor vai te ajudar a decidir perdoar, a decidir dar uma chance para esse tipo de pessoa que te magoou. E eu não falo só com relação às crentes, aos irmãos que me machucaram. Não. Eu estou falando a todo tipo de pessoa, porque existem pessoas que não são cristãs que também nos machucam. Não machucam, não. Nos machucam. Essas também. Sabe por quê? A palavra de Deus diz que quando nós vivermos em unidade, as pessoas do mundo verão que Deus, que o Pai e o Filho são um. Quando as pessoas verem a nossa atitude, elas vão ver a que tipo de Deus nós servimos. Quando as pessoas verem você perdoando, mesmo aqueles que não são cristãos, isso não vai passar em branco, isso não vai passar em vão, isso vai ser contado, eles vão enxergar isso. Esse é o segundo tipo de inimigo da nossa comunhão,
Lembre-se, o primeiro foi o egoísmo. O segundo, a falta de misericórdia. O terceiro tipo, o terceiro inimigo da nossa comunhão, e eu vou parar com este, é a comparação. Quem nunca sofreu com comparação? Quem nunca foi comparado? A comparação ela é cruel porque ela sempre revela o meu lado ruim. Engraçado, nunca comparam para exaltar o meu lado bom. É sempre o meu lado ruim, né? Eu me lembro quando eu era moleque, a minha mãe, ela foi trabalhar, acho que a gente tinha adolescência, né, uns 13, 14 anos. Então eu fiquei lá em casa para cuidar dos meus dois irmãos. Minha mãe era doida, né? Deixar eu cuidar dos meus irmãos. E aí eu tinha que fazer a comida. E o meu arroz, o arroz que eu faço, ele é um arroz koinonia. Ele é em bloco, ele é bem unido. Ele é bem fechadinho, bem unido. Não dá para separar, indivisível. É do jeito que tem que ser a igreja, o meu arroz. Indivisível. E aí a minha mãe falava, poxa vida, Marcelo, que arroz é esse? Ela falava arroz católico, né? É papa. Que arroz é esse, Marcelo? A sua irmã faz um arroz bem soltinho. Ai, ai, ai. O arroz dela era bom, o meu nunca é. Nunca foi, até hoje. Até hoje. A comparação. Eu estou falando algo simples, algo light, só para tentar arrancar um sorriso de você. Mas tem comparações que são muito cruéis. Tem comparações que são muito difíceis. Tem comparações que arrasam com a gente, não tem? Comparações que são muito tristes e matam o nosso coração. Tá? Tem um exemplo na Bíblia que gerou ódio, uma comparação gerou ódio. Está lá em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7. Lembram-se quando Davi matou Golias? Eu preguei algum tempo atrás isso aqui. O povo começou a cantar. Lembra, Saul era o rei. O povo começou a cantar. Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Saul, que era o rei atual, matou muitos, mas Davi, muito mais. Se Saul é bom na espada, Davi, muito mais. Se Saul é bom, Davi, muito mais. Dá para entender? Rogério, se você não presta fazendo esse tipo de coisa, aquela ali presta. Eu não quero saber qual é a sua qualidade. Entendem? É isso que fazem conosco. Eu não quero saber a sua qualidade, eu quero saber o seguinte, você não é igual a ele. Você não é igual a ele. Ele rende e você não rende. Irmãos, quando o Senhor nos chamou, a palavra de Deus fala, eu estou usando o Rogério só como brincadeira, só como exemplo, tá? A palavra de Deus fala que Jesus, quando subiu aos céus, deixou dons aos homens. As nossas diferenças não têm o objetivo de nos separar. Eu não sou melhor do que ela não é melhor do que eu, porque o meu dom é X e o dele é Y. O pessoal do louvor não é melhor do que eu, porque eles cantam muito bem e eu não canto nada. O pessoal do profético não é melhor do que... Dá para entender? Somos diferentes. E essa diferença que existe, ela não serve para gerar rupturas entre nós. As diferenças existem para complemento. Complemento. Aquilo que eu faço bem, eu abençoo o corpo. Aquilo que eu não faço bem, e o pastor Ronaldo faz, ele abençoa o corpo. Aquilo que nem eu e nem o pastor Ronaldo fazemos de bom, mas um outro irmão faz, aquilo edifica o corpo. As nossas diferenças não devem nos dividir, é pelo contrário, as nossas diferenças juntas edificam o corpo, e um corpo edificado glorifica a Deus. Então, esse negócio de comparação entre nós, irmãos queridos, eu quero te pedir, em nome de Jesus, que você deixe de lado isso. Se te compararam
Olha, tem uma outra coisa aqui. Eu falei sobre Saul matou milhares, mas Davi dezenas de milhares. Se você for lá em 1 Samuel 21, 11, por favor, Fernando, 1 Samuel 21, 11, olha que interessante. 21, 11. Todavia os conselheiros de Aques lhe disseram, não é este Davi? Aques era o rei da Filistia, principal inimigo de Israel. Todavia os conselheiros do rei Aques lhe disseram, não é este Davi, o rei da terra de Israel? Não é aquele acerca de quem cantavam em suas danças? Saul abateu seus milhares e Davi suas dezenas de milhares? Então olha que esse ditado, essa humilhação, essa comparação, não ficou restrita à terra de Israel. Ela saiu. Ela saiu. Se a humilhação que fizeram com você saiu da tua casa, saiu da igreja e foi para lugares, e você ficou conhecido de forma negativa em outros lugares, o Senhor está aqui para te curar nessa noite. O Senhor está aqui para restaurar, para você entender que você não é melhor ou pior do que ninguém. Você é diferente. Você não é melhor ou pior do que ninguém. Você é diferente. E há algo de Deus que só você vai fazer. Eu falei sobre Pedro agora há pouco. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá em João, capítulo 21, de 18 a 23. João 21, de 18 a 23. Disse-lhe Jesus, não, cadê o 18? Está aqui, ó. Disse-lhe Jesus, cuide das minhas ovelhas. Digo-lhe a verdade, ele ainda falando para Pedro. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, Pedro, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderás as mãos, e outra pessoa o vestirá, e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse, siga-me. Farei um parênteses aqui, eu vou continuar já. Vocês se recordam que Pedro negou a Jesus? Porque tinha medo, na verdade, de ser martirizado. Ele tinha medo de morrer. A história conta, o que Jesus está fazendo aqui é dizendo o tipo de morte que Pedro teria. Jesus está profetizando o tipo de morte que Pedro teria. A história conta que Pedro, muito velho, não está na Bíblia, está na história. Pedro, já muito velho, muito avançados em dias, ele foi aprisionado pelo Império Romano. E o Império Romano o crucificou. Ele foi martirizado. Ele tentou fugir lá atrás, mas o Senhor não deixou barato. Pegou ele lá na frente. Ele acabou sendo martirizado de qualquer forma. O medo dele lá atrás se tornou o destino dele lá no futuro. A diferença é que ele tinha aprendido algo. Ele tinha aprendido agora que não deveria mais fugir. E ele disse, tudo bem. Diz a história, tudo bem. Eu sei que é o meu destino ser crucificado, mas eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Eu quero ser crucificado de ponta cabeça. Agora ele aceitou o martírio. Por que agora ele aceitou o martírio? Não apenas porque ele já estava crescido, mais maduro. Mas isso fica como um ensinamento para nós. Seguir Jesus até as últimas consequências. Nós devemos seguir ao Senhor até as últimas consequências. Ele aprendeu na vida isso. O que ele não fez lá atrás, ele fez na frente. Aprendeu a seguir Jesus até as últimas consequências, irmão. Continuando nesse texto, respondeu Jesus. Não, versículo 20. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este é o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia. E perguntara, Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro o viu, perguntou, Senhor, e quanto a ele? Ou seja, beleza, eu vou morrer, mas e ele? Porque assim, ninguém quer se lascar sozinho, né? Ninguém quer. Ninguém quer rodar sozinho, tem que ter alguém junto. Não é verdade?
tem que ter alguém junto comigo. Ó, tudo bem, eu vou me lascar, mas quem vai dividir comigo esse negócio aí? Era o que Pedro estava fazendo. Ô Senhor, eu vou morrer. Mas e ele? Eu vou ficar sozinho aqui? E aí o Senhor responde. Aí o Senhor responde: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? É mais ou menos assim, não te interessa. Não te interessa o que eu vou fazer com ele. O seu destino é esse, o destino dele é outro. Você cumpriu a sua tarefa e por isso vai ter seu destino. A tarefa dele é outra, o destino dele é outro. Lembre-se, vocês são diferentes. E a morte de cada um de vocês vai glorificar. É isso que o texto diz. Jesus disse que a morte de Pedro glorificará a Deus. Continuando o texto diz, mas Jesus disse que ele não iria morrer, apenas disse, se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Esse é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O destino de Pedro foi morrer como um mártir, e isso glorificou a Deus, e quando chegou o momento ele estava maduro para isso, porque ele cumpriu o objetivo dele. O objetivo de João era outro. A palavra de Deus fala que ele morreu já velho, perto dos 100 anos de idade, mais ou menos, na ilha de Patmos, que era uma colônia penal do Império Romano. Era o seguinte, era o lugar para onde iam os detentos que não tinham mais jeito. Eles eram revolucionários, esse João aí. A história conta que por onde ele passava, em todos os lugares que João era preso, ele não sabia pregar outra coisa senão o amor de Jesus. Ele é o discípulo do amor. Ele se intitula o discípulo do amor. E onde ele passava, ele pregava o amor de Jesus. Então, por todas as cadeias por onde passou, diz a história, as pessoas se convertiam. Então, ele causava um sério problema. Até que o Império Romano decidiu, bom, só tem um jeito. Manda ele lá para Patmos. Lá não tem jeito. Então, imagine o seguinte, Pedro reclamou da situação dele. Mas João, depois de uma vida toda de evangelho, estava sozinho na ilha de Patmos. Você pensaria que teria valido a pena morrer sozinho na ilha de Patmos pelo Evangelho? Pode ser que não. Pode ser que João estava lá pensando, ô Senhor, uma vida inteira e eu aqui sozinho, nessa ilha, condenado a morrer, só e solitário. Mas ele não estava sozinho, o Senhor apareceu para ele. Apocalipse, o Senhor Jesus apareceu e revelou o livro de Apocalipse para João, ali na ilha de Patmos. Deixa eu te falar outra coisa, para encerrar. Vale a pena viver para Jesus. Quando você pensa que está sozinho, Ele está com você. Quando você pensa que todo mundo te abandonou, pode até ser verdade, mas Ele nunca te abandonará. Quando João pensou estar sozinho, olha o Senhor ali com ele, animando e revelando para ele as coisas do futuro. O Senhor não se esquece de ninguém. Ele não vai se esquecer de você, jamais. Ok? Eu quero encerrar. Por favor, meninos, me ajudem. Eu quero encerrar. Por favor, coloque-se em pé. Eu falei sobre 3 inimigos da nossa comunhão. Falei sobre o egoísmo. Eu falei sobre a falta de misericórdia. E falei sobre a comparação que nos corrói. O que é que está atrapalhando a tua comunhão com os teus irmãos? O que é que está atrapalhando a tua comunhão com os teus familiares? Foi briga? Falaram coisa para você que te machucaram muito? E assim como aconteceu com Saul, saiu da casa, saiu da igreja e foi para lá fora, lá onde você nem imagina? A solução para isso, meu irmão, é uma só: misericórdia. Dê uma segunda chance. Eu sei que é difícil, eu não estou dizendo que é fácil. Eu sei que é difícil. Mas eu sei também que o Senhor,
assim como fez com Jesus. Estava ali ali acompanhando ele aquele tempo todo até a cruz. E abandonou ele na cruz para que isso nunca mais acontecesse conosco. O Senhor está com você. E Ele vai te ajudar a tomar essa decisão. Porque uma coisa que nós ensinamos aqui é que o perdão, a segunda chance que eu mencionei, a misericórdia que eu mencionei, ela não é um sentimento. Eu nunca vou sentir desejo em dar uma segunda chance para ninguém. Por causa do meu ego. Eu vou me sentir ferido, eu vou me sentir um trouxa, não vou? Ele me fez tudo isso e eu ainda vou perdoar? Não é assim que as pessoas dizem? Eu já disse, talvez você já tenha dito, pô, fez aquilo e eu te perdoo assim? É, assim. Porque nós fizemos isso com Deus e Ele fez assim. Ele liberou misericórdia. Na nossa miséria, Ele agiu com o seu coração. Amém? Então, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e se você, somente se você quiser, que nós oremos por você, para que o Senhor te ajude a deixar esse egoísmo de lado, a manifestar misericórdia, a deixar os sentimentos ruins que vieram por causa da comparação, o sentimento de inferioridade por causa da comparação. Somente se você quiser, venha até aqui na frente, nós vamos orar por você, só se você quiser. Se você não quiser, não tem problema, mas se você quiser, nós queremos orar por você. Nós queremos orar porque cremos que quando nós impomos a mão sobre você, o Senhor, Ele te liberta. O Senhor liberta o teu coração. O Senhor liberta a tua alma. E você precisa ser livre para viver em comunhão. Ninguém consegue viver em comunhão se estiver preso por um desses pontos que eu mencionei aqui. Ok? Então, enquanto nossos irmãos ministram um louvor, nós vamos orar por você, pastores, auxiliares, nós vamos orar por você, para que o Senhor restaure o seu coração, restaure a sua vida. Glória ao teu nome, Pai. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que Jesus Cristo, ali naquela cruz, Ele levou o maior de todos os nossos fardos para nos trazer libertação, liberdade completa, libertação completa, Senhor. E hoje nós podemos entrar na Tua presença e permanecermos na Tua presença, cientes de que o Senhor nunca, jamais nos lançará fora, Senhor. A minha oração hoje, Senhor, é para que o Senhor cure esse sentimento de egoísmo em nossos corações. Que o Senhor cure, Pai querido, esse sentimento de falta de misericórdia, essa dificuldade que nós temos de liberar perdão, Senhor, e nos ajude a darmos uma segunda chance, Pai, para aquelas pessoas que nos ofenderam, uma segunda chance para aquelas pessoas que nos afetaram, uma segunda chance, Senhor. É isso que o Senhor fez por nós. O Senhor nos deu uma segunda chance e queremos fazer isso. Queremos seguir o Teu exemplo. Queremos dar uma segunda chance, Senhor. E também falamos, Pai querido, sobre a comparação, Pai. A comparação que destrói o nosso coração. A comparação que gera um sentimento de inferioridade em nosso coração. Que nos impede, Senhor, de caminharmos. Que nos faz sempre sentirmos menores que os demais. Espírito Santo, nesta noite, a minha oração é para que o Senhor nos faça entender que nós somos diferentes uns dos outros, porque juntos nós nos completamos. Cada um de nós não somos um melhor do que o outro, mas nós nos completamos em Cristo, para que o Teu corpo seja edificado, Senhor. Nós te agradecemos, Pai querido, em nome de Jesus, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Que não negam um ao outro perdão.
do que o homem já viu. Olha para o teu irmão e diga assim para ele. Olha para o teu irmão. Olha para ele. Diga assim para ele: irmão, você é diferente de mim. Eu sou diferente de você. Mas juntos nós vamos edificar o reino de Deus. Eu preciso de você. Você precisa de mim. E juntos nós vamos edificar o reino de Deus. É para isso que servem as diferenças. Você não é melhor nem pior. Você é diferente. Amém? Glória a Deus. Por isso, dê o seu melhor aplauso ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Amém. Ainda em pé, rapidamente. Nós vamos limpar o templo essa semana, é isso? Lavar o templo. Fim de semana, próximo fim de semana será Natal. Nós vamos deixar essa casa um brinco, brilhando. Então eu preciso que os homens, varões valorosos, peguem as cadeiras e tragam para cá, para essa área do carpete. É isso, seu Toninho? Para essa área do carpete, tá? Juntos nós podemos fazer mais. Então juntos nós terminamos. Vamos aplicar a pregação já, hein? Vamos fazer a aplicação já. Juntos nós terminamos rapidinho. Amém? Amém. Levanta sua mão comigo. Senhor querido, Pai Santo, eu quero abençoar a vida de cada um desses teus filhos aqui, Senhor. Que o teu Espírito Santo abençoe a semana deles em nome de Jesus. Que amanhã, Senhor, ou melhor, ainda hoje, para que deixar para amanhã o que pode ser feito agora? Que ainda hoje, quando saírem daqui, Senhor, que a tua palavra fique queimando em seus corações e o teu Espírito Santo os impulsione a colocá-la em prática, Senhor, para que a vida deles seja realmente diferente. Eu abençoo a vida, abençoo a casa, eu abençoo a semana deles em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, boa semana e vamos louvar o Senhor ainda, hein? Amém. Trocaste o mal em mim pelo melhor de ti. Teus sonhos são meus sonhos, estou em tuas mãos. A vida tem sentido se viver pra ti. Me rendo a ti de coração. Quanto menos em mim, mais de ti, que cresça mais e mais tua luz e o mundo inteiro possa ver. Deus, se tu és libertador, se tu és meu guia, com tudo que sou eu quero só ti. Repousa em mim teu brilho, que possam ver-te em mim, que toda glória seja sempre